Quinto volume da obra: A imunização racional. Para que todos, por meio do conhecimento racional, adquiram seu fluido, o fluido racional dentro do seu eu, e ficando ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E esses dois fluidos monstros desligando do corpo do animal racional, e o animal racional sendo equilibrado racionalmente pelo seu mundo de origem. Porque uma vez ligado ao seu mundo de origem, começa a receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Estavam aí ligados ao fluido elétrico e magnético, recebendo as orientações do fluido animal. Tinham que ficar igualmente a um animal desequilibrado, por estarem ligados a esses dois fluidos, o fluido do animal irracional. Então, tinham que ser assim, feras, monstros irregulares, desequilibrados, nervosos, geniosos, só com o mal nas entranhas, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético. Tinham que viver mal, tinham que proceder mal, tinham que ir de mal a pior sempre, porque são dois fluidos destruidores que cegam e que desequilibram o animal racional. Por o animal racional estar ligado a esses dois fluidos, é que eram assim, completamente contra o seu feito, porque pensavam bem e na mesma hora desequilibravam e procediam mal. Não são culpados de assim serem, por desconhecerem o porquê que assim eram. Desconheciam e não tinham consciência do porquê eram assim. Não são culpados de viverem inconscientes e desequilibrados desta maneira, porque desconheciam por que assim eram. Agora, se conhecessem, como agora estão conhecendo, sim. Agora estão conhecendo o porquê que assim são, pois são deformados dentro dessa deformação, porque não sabiam, porque se soubessem o porquê, deixariam de ser deformados aí dentro desta caverna. Caverna, uma coisa cheia de mistérios, um enigma, e ninguém sabia o porquê. E assim, sendo encantado. Caverna, uma coisa encantada, e ninguém nunca soube desencantar. Viviam todos encavernados dentro dessa caverna, indo para a cova, virando caveira, sem saber porquê. Então, todos viviam à procura do bem, e vendo sempre o contrário, e o mal sempre a multiplicar, por não terem a verdadeira consciência do porquê que viviam assim, desta maneira, vivendo inconscientemente. E por viverem inconscientemente, o sofrimento tinha que permanecer sempre. Sempre todos sofrendo, todos se queixando, todos insatisfeitos, aparentemente satisfeitos de um jeito e insatisfeitos de outro. Todos insatisfeitos por viverem sofrendo, por viverem com medo de tudo, com medo de ser vítima disso, sofrer as consequências daquilo, com medo de morrer, com medo de sofrer, sofrendo por causa dos outros, agoniados por causa dos outros, sem sossego por causa dos outros, sem sossego por causa disto, por causa daquilo outro, pensando nisto, por causa daquilo outro, pensando aquilo e sempre as preocupações. E assim, vivendo inconscientemente, horrivelmente, agonizando dessa maneira, todos em agonia, por não saberem o porquê que viviam assim. Portanto, quem vive assim, na luz do encanto,
vive sem garantia, sem segurança e sem responsabilidade. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Por não ter garantia, é um irresponsável. Hoje está vivo, amanhã está morto, desconhecido dos dias vindouros e sempre com a pança cheia de esperança. E a esperança, como sabem, é o alimento do inconsciente, porque a esperança é a última que morre. E veja que desolação entre todos, por todos viverem assim, horrivelmente dessa maneira, horrivelmente sem sossego, sempre na expectativa disso ou daquilo. E assim, vejam o mundo, como todos agonizam. Tudo isto, quem é o culpado? É o fluido magnético, o fluido elétrico e magnético. Porque o fluido magnético só transmite o mal no relógio do animal racional. O relógio é a cabeça, como já sabem há muito. E assim, veja que desolação. E hoje, chegando ao conhecimento de todos, o porquê assim são. Não sabiam o porquê assim eram, e o porquê assim são. O porquê que assim viviam e o porquê estavam assim. Ninguém sabia. Só sabia sofrer sem saber porquê. E se maldizer a vida toda. E sempre apelando a coisas imaginárias. E se multiplicando sempre o sofrimento. Implorando as coisas imaginárias. Um inconsciente que não tem consciência do que está fazendo. E por isso, imaginando que poderiam ser atendidos, e o sofrimento sempre multiplicando, provando a caduquice, provando a inexistência do que pensavam que existia. Então, assim, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, sem ter onde se segurar, e por isso o sofrimento se multiplicando sempre, e vindo a desilusão e o receio de tudo, e dizendo muitas vezes: nós estamos aqui perdidos, não temos com quem contar, porque quanto mais pedimos, quanto mais imploramos uma coisa que nós imaginamos que possa existir, e por não existir, a agonia de todos se multiplicando sempre, e o sofrimento de todos se multiplicando sempre. De forma que, chegando a um ponto tal de desespero, pelos golpes cruéis que vêm recebendo ou recebidos, que ficam completamente desiludidos de tudo. E a vida chegando a um ponto de desequilíbrio e a pessoa dizendo: estamos nesta situação de salve-se quem puder, porque não temos com quem contar para nos salvar. E por isso, o sofrimento é de todas as formas e de todas as maneiras. E assim, viviam todos vagando desse jeito. Quem vaga está perdido, não sabe o porquê que vive, nem porquê tem vida. Vivendo neste mundo, por quê e para quê? E por isso, está vagando contra as marés boas e más. Boas aparentemente. Mas tudo isto porque desconheciam o porquê assim eram e o porquê assim são, e o porquê esse mundo assim é. Por desconhecerem, aí viviam vagando, vagando como uma nau no oceano, sem saber onde iam parar. E hoje, sabendo o porquê de tudo isto e o porquê que assim ficaram, de onde vieram, para onde vão e como vão. E hoje, felicíssimos por ter em mãos o verdadeiro leme, por ter em mãos a imunização racional, a bússola verdadeira que veio mostrar as duas estradas, a estrada do encanto e a estrada do desencanto, a estrada da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem,
O porquê que estavam aí perdidos, sofrendo sem saber porquê. Hoje, todos chegando em seu verdadeiro lugar, por meio da imunização racional, tratando de se imunizar o mais depressa possível para adquirir o fluido racional do mundo de sua origem, para ficar desligado do fluido elétrico e magnético. E assim, racionalmente falando, temos o Sol racional. Numa simples comparação, o Sol do racional e do irracional. O Sol verdadeiro do mundo do animal racional é para iluminar o animal racional. E o Sol do animal irracional é para iluminar o animal irracional. Então, uma espécie de comparação. Existe o Sol racional, que é a verdadeira luz do animal racional, para iluminar o animal racional. E o Sol do irracional, que é o elétrico e magnético, para iluminar o animal irracional. Isto é uma espécie de comparação, mas não que haja racionalmente Sol. Isto é para uma boa interpretação, para melhor entendimento da luz racional, mas não que haja Sol racional. Não há Sol racional, mas para uma boa interpretação devido à luz solar do animal irracional. Então, o animal racional imunizado está sempre iluminado pelo Sol racional, pela luz racional. Mas para isto, é preciso que conheça o que é imunização racional, para por meio do conhecimento existir o desenvolvimento racional na pessoa. Pelo conhecimento nasce o desenvolvimento racional. A pessoa conhecendo desenvolve racionalmente. E para conhecer, tem que ser persistente no conhecimento racional. Ler e reler sempre para o desenvolvimento racional. E assim, hoje, todos já bem inteirados do que é imunização racional. Imunização racional quer dizer unir-se à sua verdadeira luz, a luz racional. Unir-se aos eternos da planície racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Entrar em vida para a eternidade, por estarem ligados aos eternos, pela sua verdadeira luz, a luz dos eternos, a luz racional. Então, passa a pessoa em vida, aí na Terra, mas já pertencendo à eternidade, por estarem ligados ao seu mundo de origem por meio de sua verdadeira luz, do seu mundo de origem, a luz racional. Essa ligação é feita pelo conhecimento e desenvolvimento do conhecimento racional. Então, fica a pessoa recebendo do seu mundo de origem, da planície racional, todas as orientações precisas para o seu bom equilíbrio, para o bom andamento da vida, para o belo e lindo triunfo racional aí na Terra. Nascendo entre todos a verdadeira racionalização e vivendo todos aí na Terra racionalmente, por estarem em contato com o seu mundo de origem, dia e noite, noite e dia, a planície racional, recebendo todas as orientações precisas para o belo e lindo progresso aí na Terra. Daí então, sendo extinto todos os males do animal racional, e vindo então, pelas orientações do seu mundo de origem, o prolongamento dos anos de vida até a extinção do corpo, de uma vez para sempre, não nascendo mais aí nesse mundo deformado, por o corpo fluídico que está aí dentro do calor, que é a causa desse feito, não permanecer mais aí dentro dessa deformação.
sendo retirado daí de dentro do calor pela imunização racional, pela luz racional, indo à causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, porque não há efeito sem causa. Se existe esse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o corpo racional, que está deformado dentro dessa deformação, que é a causa da origem do micróbio para a formação do feito, que é o corpo. Então, a luz racional, a imunização racional, apanha a causa e leva para o mundo de origem. Saindo daí de dentro da deformação, perde a parte deformada, porque estava dentro dessa deformação, e sobe para o seu mundo de origem, a planície racional, levado pela imunização racional. Então, aí, a pessoa não nascendo mais aí, nesse mundo, porque a causa desse feito, que é o corpo fluídico, não está mais aí dentro desse calor, e sim no seu mundo de origem. Mas, para conseguir persistência na leitura, para o desenvolvimento de si mesmo, racionalmente, pelo conhecimento racional. Daí então, nascendo na pessoa a vidência racional, vendo a sua luz, vendo o seu sol, tendo entendimento direto com os habitantes da planície racional. Como aparelho, todos ficarão assim, porque todos são aparelhos astrológicos de origem racional, e por isso são animais racionais, que por se deformarem, ficaram desconhecidos de sua origem, pela transformação que passaram. Agora, todos conhecedores da sua verdadeira origem, do porquê que eram assim, do porquê que eram animais racionais. Hoje, todos têm o saber do seu verdadeiro mundo de origem, sabendo, conhecendo e vendo o porquê que ficaram assim e o porquê de sua origem. Agora, vejam a luta, as lutas desoladoras da luz do animal irracional, e que, por não ser a luz do animal racional, por não ser a verdadeira luz do animal racional, é que tinha mesmo o animal racional que sofrer muito, por estar feito e iluminado por uma luz que não é a sua, recebendo efeitos de uma luz que não é a sua, recebendo a luz do animal irracional. Ficava então o animal racional com a mesma ferocidade do animal irracional, ou muito pior ainda. O animal racional não sabia o porquê disto, o porquê que eram assim, porque se conservava tudo misteriosamente, tudo enigmaticamente, e por isso tinha que sofrer muito, sofrer a vida inteira, por coisa alguma de verdadeiro saber. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais. E hoje estão sabendo o porquê que eram animais racionais. Por serem de outro mundo, por ser do outro mundo, a planície racional, o mundo de onde esses deformados saíram. Como saíram? Como desceram para ficar aí como estão, sem ninguém nunca poder dar solução. Então, hoje, todos adquirindo por meio do conhecimento racional a verdadeira luz, a luz racional, seu verdadeiro sol, o sol racional, o sol do animal racional, e não o sol do animal irracional. Com o sol do animal irracional,
tinham que viver como bichos, sem coisa alguma saber de seu ser, de sua origem, porque estavam sob uma luz a que não pertenciam, a qual não era do animal racional, e sim do animal irracional. Agora, vejam quanto sofrimento. Sofrendo sempre, aprendendo sempre e ficando sempre por saber que a luz do animal irracional não podia esclarecer coisa alguma ao animal racional, por ser uma luz deformada, por ser uma luz do encanto, por ser uma luz dos mistérios, dos enigmas. Não podia essa luz do animal irracional esclarecer coisa alguma ao animal racional. E por isso viviam aí dessa maneira, horrivelmente, como bichos, devorando uns aos outros sem saber por quê, como animal irracional, como feras bravias, uns contra os outros. Brigas, guerras, demandas e uma infinidade de coisas desagradáveis, de coisas monstruosas, uns contra os outros, porque estavam sob o domínio da luz do animal irracional. Sabiam que eram de origem racional, por isso foram qualificados de animais racionais, mas não sabiam onde era essa origem, onde era essa fonte, onde estava essa origem, onde estava esse mundo de origem. Sabiam que eram de origem racional, por isso qualificaram de animais racionais. Mas não sabiam onde estava essa origem, em que lugar estava, em que altura estava e em que canto estava. Ninguém sabia. E agora está aí, todos sabendo a origem, que é a planície racional, a origem do animal racional. Hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, o porquê que se deformaram assim, o porquê que se degeneraram nessas condições, sabendo de onde vieram e para onde vão, e sabendo que não são daí desse mundo. Sabiam que não eram daí, e por isso não tinham direito de viver. Por isso, não tinham o direito de viver bem, por não serem daí. Se fossem daí, viveriam bem e tinham o direito de viver. Mas, por não serem daí dessa terra, é que não têm direito de viver. E para viver é como estão vendo, sofrendo, todos sofrendo, porque não são daí. Está aí o porquê dos sofrimentos de todos e o porquê da morte. Então, hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê assim ficaram, o porquê assim são. E hoje, com o conhecimento aí em mãos, para deixarem de assim serem, sofredores sem solução, como estavam aí, sofrendo sem solução. Não sabiam como encontrar a solução para banir o sofrimento, sofrendo sempre, todos sempre de pior para pior e tudo sempre de pior para pior. Não sabiam como conter o sofrimento. Não sabiam como iam endireitar o mundo. Então, ousavam dizer que o mundo não havia quem endireitasse, como coisa que o mundo fosse seu. A inconsciência era grande devido ao sofrimento ser permanente. E hoje, todos sentindo os efeitos da imunização racional e dizendo: é verdade. Quanto tempo de tanta papagaiada e quanto tempo de sofrimento monstruoso arrasador. O sofrimento vivia consumindo os dias de todos, os dias de vida de todos.
E por isso, vejam as durações do passado, as épocas antigas. As durações eram milenares. E hoje, pelas transformações, pelas degenerações que já passaram, vejam o ridículo a que chegaram, durando uns insignificantes aninhos de vida. Lá se foi embora a vida. Tudo por conservarem essa inconsciência toda, por faltar o conhecimento verdadeiro do que eram, do que são e do que foram. Por todos desconhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, é que essa vida é um inferno. Vivia, por não saber, na dúvida de tudo, duvidando de tudo, em experiências, com medo de tudo, com medo de morrer, com medo de adoecer, com medo de serem vítimas de doenças horrorosas. Sem conhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, é que a vossa vida é um inferno. A vida de todos é um inferno. Viviam sem saber por quê, na dúvida de tudo, duvidando de tudo, de experiência, com medo de tudo, com medo de morrer, com medo de adoecer, com medo de ser vítima de doenças horrorosas. Enfim, vivendo a vida inteira com medo de tudo, com receio de tudo, com medo de ser vítima de um câncer ou de uma outra moléstia. Enfim, com medo de tudo, vivendo agonizando desse jeito, vivendo aí horrivelmente desse jeito. Nunca poderiam encontrar a felicidade, por estarem expostos a todos esses sofrimentos. Falavam tanto em felicidade, mas inconscientemente. Quem está exposto a tudo quanto é de ruim, sem garantia de coisa alguma, não pode ser feliz. É um infeliz. Eram todos infelizes. Mas, com a inconsciência, as ilusões, as fantasias, tudo isto reunido, falavam em felicidade. E esta sempre por encontrar, essa sempre por vir, porque quem vive agonizando a vida inteira não sabe o que diz, muito menos o que pensa. E assim foi-se a vida, ou foi a vida da luz do animal irracional, pela qual se orientavam e tinham que ser quase idênticos ao animal irracional. Por isso, viviam pior do que o irracional. Muitas vezes, viviam pior do que o animal irracional porque tinham a consciência falhando sempre, e sempre a inconsciência é que dominava. E assim, viviam nessa maré de sonhos, sonhando a vida inteira, e os sonhos sempre se acabando, quando acaba a vida. Ficando os sonhos para outros sonharem, e perder tempo com os sonhos, como os que já se foram. E assim, hoje, o grande tesouro em mãos de todos, o maior tesouro do animal racional, a imunização racional. E chegou a hora em que mais o animal racional estava precisando. Chegou na hora, porque ninguém estava mais aguentando o peso da vida, vivendo por ter vida, mas, muitas vezes, perdendo o prazer de viver, por viver agonizando, sempre assustado, com medo sempre, noite e dia nessa vida, uma verdadeira consumição. O sofrimento apavora todos, todos com medo de sofrer, todos com medo de penar, e todos sempre sofrendo, uns menos, outros mais, outros demais, e outros não resistindo mais. E assim era a vida dos inconscientes, sorrindo muitas vezes para não chorar, fazendo-se de alegre
para poder viver. Triste por dentro, chocado por dentro, preocupado por dentro, magoado por dentro, com desespero por dentro e aparentando alegria e satisfação. Vivendo sempre de aparência, vivendo como verdadeiro artista que sente uma coisa e diz outra tão diferente. Está chorando por dentro, está rindo por fora. Veja que desolação. Veja como agonizavam. Vejam que agonia. Tudo isto por desconhecerem a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. E hoje, conhecendo o porquê assim ficaram, o porquê assim viviam e o porquê que assim estavam. E hoje, todos com o maior tesouro em mãos, que é a imunização racional, porque trouxe todas essas revelações de todo esse passado, desta vida do encanto, mostrando e provando o porquê deste encanto e dando a todos o passaporte para voltarem para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. O passaporte da mudança desse mundo ao qual não pertenciam e não pertencem, ao seu mundo verdadeiro, a planície racional. O mundo verdadeiro do animal racional é a planície racional. E é por isso que todos assim ficaram e assim estavam, por desconhecerem o porquê desta vida, o porquê deste mundo e o porquê de estarem aí neste mundo sem saberem. Vivendo aí neste mundo sem saberem porquê. Nascendo aí sem saberem para quê. Com esta vida constituída deste mundo assim ser. Ignorando os mistérios todos, esses enigmas todos. Vivendo igualmente a um irracional, que não sabe descrever aquilo que está vendo, porque não entende. Não sabe como tudo isto foi feito. Não sabia. Vivendo horrivelmente deste jeito. Sofrendo para aprender tudo e para, no fim, nada saber. Nada saber de si mesmo e nada saber do mundo em que vivem no encanto. E hoje, em mãos de todos, o porquê de tudo isto, o desencanto, mostrando e provando o porquê que assim ficaram, de onde saíram e de onde vieram, e para onde vão e como vão. E assim, vejam a calamitosa vida do mundo, que chegou na sua fase pior de sua história, como estão vendo. Salve-se quem puder. Porque nunca puderam ser salvos por Salvador nenhum. Porque nunca existiu Salvador para salvar os animais racionais ou o ser humano. Por nunca existir Salvador algum, é que todos sempre sofreram, sempre penaram. Como estão vendo as calamidades, as catástrofes, os desastres da natureza, das artes. Que situação calamitosa, que ninguém nunca pôde contar com Salvador nenhum, porque nunca existiu. Porque se existisse, salvaria todos. Não deixaria o mundo chegar a este ponto de salve-se quem puder. A vida, chegando a um ponto tal que as imaginações criadas das coisas imaginárias, criadas como a título de qualquer bem-fazer, ficaram todas no ridículo, e o povo se alimentando com as suas experiências e dizendo: salve-se quem puder. Que ridículo chegaram todos! Então, chegando agora, na hora mais necessária, a imunização racional, para embargar o resto da monstruosidade que a caminho vinha sobre todos.
porque o número de crentes já era muito pouco. A multiplicação do sofrimento trazendo a descrença de todos dessas coisas imaginárias, que julgavam que podiam ser validos e socorridos. E o sofrimento sempre se multiplicando. E aí a descrença total, ficando o materialismo puro e todos a comer uns aos outros. Mas chegou a imunização racional para embargar as angústias que iam passar. Agora, cada qual que trate de se imunizar o mais depressa possível, conhecer o que é imunização racional, para ficar coberto pela luz do seu mundo de origem, para ficarem iluminados pela sua verdadeira luz de origem e recebendo todas as orientações precisas e embargar todo o sofrimento de sua vida e a vida de todos. Então, é preciso que todos cooperem consigo mesmo, em benefício de si mesmo, para se livrar dos padecimentos cruéis, porque daqui a um pouquinho todos estarão abraçados com a imunização racional, todos vendo a sua luz verdadeira e todos iluminados pela sua luz verdadeira, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, todos iluminados pelo seu sol, pelo sol racional, sol puro, limpo, perfeito, sem defeito, como uma simples comparação, para saírem e se afastarem desse sol do animal irracional, para afastar a parte animal do corpo. O sol animal, o elétrico e magnético, e imperar sobre o animal racional a sua luz verdadeira do seu mundo de origem, a luz racional, para o equilíbrio e bem-estar e felicidade verdadeira do animal racional. A fraternidade, a paz, o amor, a consistência divina, que é a luz racional. Chega de perderem tempo com o sol do animal irracional. Perderem tempo para quê? Só para sofrer cada vez mais. Quanto mais tempo perder, mais sofre, mais padece, mais enriquece de sofrimento, aborrecimento e desilusões. Não sabe que um iludido é um perdido? Um perdido recebe as consequências, que é o fracasso, e o sofrimento é a derrota. Chega de serem maus para si mesmo. Chega de serem monstros para si mesmo. Embargue o seu sofrimento com a imunização racional. Leiam com persistência para adquirir a sua verdadeira luz, ficar iluminado pelo seu sol, o sol racional, o sol puro, limpo e perfeito, sem defeito, e ser orientado pelo seu mundo de origem, para ser feliz na vida e ter prazer de viver. E não viver angustiado desta maneira, todos angustiados, sempre preocupados, sempre com medo, sempre apavorados, sempre nervosos, sempre brigando, discutindo, com medo. Essa vida diabólica do sol do animal irracional. Os que estiverem sob esta luz do sol, sendo orientados por esta luz, recebendo estes fluidos do elétrico e magnético. Todos a penar deste jeito. É muito pior ainda, por se multiplicar sempre o sofrimento. Já conhecem o seu verdadeiro sol, a sua verdadeira luz. O que devem fazer? Procurar obter o mais depressa possível, lendo e relendo, para conhecer o que é imunização racional e se imunizar. Então,
estão aí com o bálsamo da sua felicidade em mãos. Estão com a luz racional verdadeira em mãos. E vão perder tempo com a luz que sempre foi a causa do sofrimento do animal racional? Acham pouco o que já sofreram? E o que estão sofrendo ainda no mundo? E tem que ler, reler, ler, reler, ler e reler. Não percam tempo para adquirir a volta ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio do conhecimento da imunização racional. Só perde tempo com a luz do bicho, com as luzes dos bichos, quem não conhece a sua luz verdadeira, a luz racional. Estão na crítica vida material, uma réplica aos que faltam consigo mesmo, que têm em mãos com o que embargar todo o sofrimento de sua vida e perdendo tempo com futilidades para alimentar o sofrimento de sua vida cada vez mais. Então, precisa essa réplica, essa crítica para demonstrar que eu estou vendo o procedimento de todos. Muitos que querem se salvar e não fazem por onde. Muitos que não querem nascer mais aqui. Não fazem por onde. Muitos querem receber a sua luz, ser iluminados pela sua verdadeira luz, a luz do mundo de sua origem, ser orientado pelo seu mundo de sua origem, para o seu brilhante equilíbrio, para a sua brilhante felicidade, e não fazem por onde. Não estão fazendo por onde. Querem, mas não estão fazendo por onde. Têm vontade, mas não estão fazendo por onde. Querem ser orientados, mas não estão fazendo por onde. Como pode ser? Isto já passou de rebeldia, e rebeldia consigo mesmo, tendo remédio em mãos para sua cura e colocar para um lado, e querer ser curado e precisando ser curado. É preciso que tenha mais respeito a si mesmo. O que é de sério deve ser respeitado e se levar a sério. Por causa do livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade que estão aí dentro, sofrendo aí deste jeito. Ainda querem abusar do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade? Não podem. Mas, se acharam o certo, já têm o certo em mãos, tratem de obedecer o certo para que tudo dê certo e cheguem onde desejam, onde querem chegar, ao seu mundo verdadeiro de origem. A mudança feita daqui, desta terra, para lá. Então, é preciso não perder mais tempo, ler e reler todos os dias. Esta réplica não é para todos, é para os mais rudes e os mais teimosos, os mais confusos, os mais tolos, os mais bobos, os mais iludidos com a lama, com esses mais porcos. Porco é que dá valor à lama. Não é para todos estas réplicas. Tem os que estão venerando a imunização racional, a luz racional. E tem os que dizem que veneram, mas o procedimento contradiz. O procedimento prova o contrário. Esses, assim, acham que o que já sofreram e que estão sofrendo ainda é pouco. Porque, se a cura está em mãos, por que não obedece e respeita? O leme racional, a bússola racional, que está aí, dando o que nunca teve, o fim de uma vez por todas do sofrimento, dos padecimentos, o fim de uma vez por todas da condenação à morte, não serem mais condenados à morte, por não nascerem mais aqui. Então, está aí
a bússola nas mãos e deixa a bússola para o lado? E vai perder tempo com as ilusões da lama, com as fantasias da lama, com as artes da lama, com as bobagens do bicho, com as asneiras do bicho, por estarem sendo iluminados pela luz do bicho, dando valor ao que é do bicho e deixando a sua luz verdadeira para o lado, que é o conhecimento. O tempo que está perdendo com a lama deve ir lendo para adquirir a sua luz o mais depressa possível, para sanar, acabar e terminar todo o sofrimento de sua vida. A sua distração deve ser a leitura. É a melhor distração, é o saber. O seu passeio deve ser a leitura, é o melhor passeio. E o melhor passeio é unir-se juntos dos eternos da planície racional. Ou está pensando que vai ficar aí, sem a luz verdadeira do seu mundo de origem para adquirir a vidência racional? E ver os eternos, se entender com os eternos da planície racional, do seu mundo de origem. Esta é que é a melhor recreação, é o melhor passeio, é o melhor recreio, é o melhor tudo de bom para si. E não as vaidades aí da lama, os passeios aí da lama, as distrações da lama, causadoras de todo o sofrimento do animal racional. A sua distração agora, por conhecer o que já conhece, o seu passeio, deve ser a leitura, o conhecimento da imunização racional. Ou está pensando que vai ficar aí para a semente? Morre aí, de repente, e torna a voltar para sofrer ainda mais. O seu passeio, a sua festa, a sua distração deve ser o conhecimento da imunização racional, o seu mundo de origem, da sua volta ao seu mundo de origem. Aí é que está todo o seu engrandecimento. Aí é que estão todas as suas riquezas, toda a sua grandeza, e não a lama. A lama dá a todos o quê? Sofrimento só. Então, dentro das coisas, pondo as coisas em seus lugares. Pare e termine com essa inconsciência para o engrandecimento de si mesmo. A lama é muito boa para quando eram porcos. Estavam aí sendo orientados pela luz do bicho, pelo sol, que é a luz do animal irracional. Então, só conheciam esta luz. Não conheciam a sua verdadeira luz. Então, marchando assim, inconscientemente, sem saber o porquê nesta vida estão vivendo. Então, está vendo que adorar-se a lama como elemento de prestígio. Eram porcos, não sabiam por que viviam. Mas agora, não. Agora está aí a luz racional em vossas mãos. Não é mais admissível ser o que eram, porque já conhecem o que são. Então, por conhecerem o que são, é que devem andar na estrada certa e abandonar a estrada errada. A estrada errada é a estrada da lama, a estrada do porco, do sujo, que só se acha bem na lama. Agora, quem conhece a estrada limpa e prima pela limpeza e quer se limpar, é preciso se limpar para ir pela estrada limpa, a estrada racional, e abandona a estrada do atoleiro, a estrada da lama. E assim, vejam quanto tempo de luta perdida, que até hoje estão lutando consigo mesmo. Porque quem se acostuma com o torto,
custa um pouquinho a desacostumar com o torto. Força de vontade em benefício próprio, para a felicidade de si mesmo, para o bem-estar de si mesmo, para a paz de si mesmo e para o sossego de si mesmo. Enfim, para tudo de bom para si mesmo. Então, qual é a melhor distração? O conhecimento racional.